Estamos na Red Zone dos seus lucros por futebol americano. E aí, como passaram por esse final de semana de futebol americano, esse domingo, que foi muito, mas muito legal. Eu gostei pra caramba, tá certo. Vencemos, mas passei um nervoso gigantesco porque fizemos uma força para tomar pelo menos um empate ou a virada. Mas aí é algo que nós vamos falar nesse vídeo. Antes de falar sobre 49ers 30, Cowboys 24, jogo lá no Levi Stadium, vamos aí aqueles pedidos básicos de sempre. Deixa seu like, porque o seu like faz com que os números do YouTube entendam que esse vídeo é legal pra caramba. Também se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, e assim você vai fazer o canal crescer junto com o futebol americano no Brasil e lá pra fora, se Deus quiser. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para mais um vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Muito bem, galera. Jogo bem, vamos dizer assim, estranho, principalmente no seu primeiro tempo. Começamos aí 3-0, tomamos 10-6 no final do primeiro tempo. O 49ers estava sendo basicamente amassado, massacrado pelo ataque dos Cowboys. Vamos dizer assim, massacrado pode ser forçar a barra demais. O jogo estava complicado para os dois lados, só que o lado do Dak Prescott e companhia limitada estava conseguindo se dar um pouco melhor nessa situação. Para você ter uma ideia, Ezekiel Elliott teve incríveis 34 jardas. Não me lembro de outro jogo desde a volta dele para os Cowboys em que ele teve tantas jardas assim em um touchdown. Parece que a linha defensiva do 49ers gosta meio que de ressuscitar alguns jogadores aposentados em atividade. Porém, todavia, entretanto, isso foi no primeiro tempo. Lógico, ele teve mais algumas jardas no segundo tempo, mas a situação dos Cowboys foi muito mais, vamos dizer assim, mais pulsante no primeiro tempo, mais especificamente no segundo quarto, e no segundo tempo ali no quarto. Parece que o 49ers daquele jeito, né? Achou que já estava ganho o jogo, 10 pontos de diferença, o mais do mesmo, jogadas mais conservadoras, algumas jogadas, mesmo que conservadoras, mal executadas, bloqueios mal feitos, sacks, né? Foram 2 sacks aí em cima do Brock Purdy, perda de 14 jardas. Porém, todavia, entretanto, não dá para dizer que foi um jogo de todo péssimo só de um lado. Foi um jogo bom porque vencemos? Foi. Vencer é bom demais. Vencer o Dallas Cowboys é muito melhor. Mas o futebol americano está ainda com uma grande interrogação. Tá certo, teve momentos em que tivemos nesse mesmo período do campeonato 2-5, 3-4 e fomos para a pós-temporada. Temos que melhorar muita coisa. Semana que vem é semana de bye. Semana 9 então a gente descansa. Vai dar para colocar em ordem planos física e alguns dos seus jogadores que estão afastados por contusões, algumas delas nem tão graves assim. O mais grave de todos é o Brandon Aiyuk, que está fora. O outro que talvez fique um pouco mais tempo distante é o Dre Greenlaw, que rompeu o tendão de Aquiles lá no Super Bowl e ainda parece não estar em plenas condições de voltar. Então, o futebol americano de São Francisco precisa urgente rever seus conceitos. Kyle Shanahan e o ataque precisa melhorar algumas chamadas e fez algumas chamadas muito interessantes. Por exemplo, o Rick Pearsall fez alguns movimentos engraçadinhos, né? Fez aí algumas jogadas, na verdade uma só, em que ele correu 39 jardas num jet sweep. Ou seja, ele sai correndo de um lado, a hora que o Brock Purdy faz a chamada do snap, ele já entrega a bola para o Pearsall, que sai correndo basicamente livre. E se não fosse a marcação chegando, talvez ele conseguisse, se tivesse alguns bloqueios a mais ali, ele conseguisse um touchdown. Mas aí já deixa um pouco de esperança na gente em relação ao wide receiver. O próprio Pearsall, ele teve aí 4 recepções e 38 jardas. Como eu queria que ele tivesse recebido um touchdown ontem, viu? Nossa, seria muito legal. Destaque total aí para George Kittle, já que ontem foi o dia nacional do tight end lá nos Estados Unidos. Foram 6 recepções em 7 targets, 128 jardas, um touchdown. A corrida mais longa dele, né, a recepção mais longa foi de 43 jardas, tendo uma média de 21,3 jardas aí por jogada. Então o rapaz caprichou. O Brock Purdy estava afinado. Ontem muitos quarterbacks estavam afinados com seus tight ends, muitos fazendo aí mais de um touchdown. George Kittle, se eu não me engano, foi o que mais jardas conseguiu com as jogadas do seu quarterback. Falando em quarterback,
Brock Purdy, numa noite um pouco mais regular, teve alguns erros bestas ali dele também, mas bem mais reduzido em relação ao que a gente viu na semana passada. E ele apresentou números aí, 18 passes completos de 28 tentados, ou de 26 tentados, 260 jardas, um touchdown, e foi aí uma média de 10 jardas por passe. Ele teve 2 sacks, perdeu 14 jardas, aí sobrou 246 jardas aéreas para o time. Do outro lado, o Dak Prescott teve aí 25 de 38, também não foi um jogo tão ruim assim não. 243 jardas, 2 touchdowns e 2 interceptações, e isso fez diferença. Poderia ter feito mais diferenças, porque num dos turnovers, o 49ers fez um three out e acabou devolvendo a bola para o Dallas Cowboys. Ou seja, poderia ter tido pelo menos um 33 ou um 37-24, aí poderia deixar um pouquinho mais tranquilo. Tá? Então, a situação foi um pouco mais, podemos dizer, até conservadora do lado do Prescott, porque ele teve uma média de 6.4 jardas por tentativa. Ezekiel Elliott, como eu falei, foi o corredor mais efusivo dentro do Dallas Cowboys, com 34 jardas em 10 corridas, enquanto do lado do San Francisco 49ers, o Jordan Mason saiu com uma contusão, provavelmente ele sentiu o ombro, que ele já tinha sentido na semana passada, ele ficou questionável na sideline e não voltou para o jogo. Isaac Guerendo tomou as rédeas das corridas e correu 14 vezes para 85 jardas e anotou um touchdown. E novamente ele poderia ter anotado um touchdown numa corrida final aí, ele preferiu se jogar no chão para contagem do relógio e encerrar a partida. Deu certo, mas poderíamos ter marcado um touchdown. Não sei por que fazer essas graçolas. Mas vai entregar a bola pro outro time. Eu sei, a defesa está entregando, mas fazendo um touchdown nós vamos ficar mais de uma posse com chances de vencer o jogo. E deixa o menino ser feliz fazendo mais jardas e mais touchdowns. O outro touchdown corrido foi com Brock Purdy, ali na linha de 1 jarda, um QB sneak, e ele ainda correu 56 jardas totais em 8 corridas, uma média de 7 jardas. A média só não foi mais alta que a do Rick Pearsall, que teve uma média de 39, já que ele fez uma corrida de 39 jardas. Então o jogo corrido ontem perfeito, 223 jardas acumuladas aí. Guerendo, Purdy, Pearsall, Jordan Mason, Deebo Samuel, Patrick Taylor, teve 2 corridas aí para 9 jardas apenas, mas foi o suficiente. Kyle Juszczyk, que foi bem mal utilizado no jogo corrido, com uma única corrida e 1 jarda, tá ótimo. Não foi nada assim demais, mas foi o suficiente para garantir um ótimo trabalho do time. A defesa, por outro lado, fez um primeiro tempo mais ou menos. Começou o segundo tempo com um trabalho digno de nota, porque estava literalmente tirando todas as possibilidades dos Cowboys de avançarem. Foi three and out atrás de three and out, three and out atrás de three and out, ou algumas primeiras descidas e devolve a bola, algumas primeiras descidas e devolve a bola. Para você ter uma ideia, em comparação, a defesa do 49ers precisou de muito, mas muito menos tackles do que a defesa do Dallas Cowboys. Foram 58 tackles totais, 2 sacks, foram 3 tackles for loss, pouco na minha opinião, mas ok. 4 passes desviados, contando aí as 2 interceptações, e 8 QB hits. Do outro lado nós tivemos 79 tackles totais, apenas 1 tackle for loss, 2 sacks, ok, igualou aí o 49ers, 1 passe desviado e 2 QB hits. Brock Purdy, apesar da linha ofensiva fazer um trabalho ontem, né? Um trabalho muito ruinzinho com a proteção de jogo corrido em alguns momentos, pelo menos deu tempo necessário para o Brock Purdy fazer seus lançamentos. Ele foi pouco incomodado. E além disso, o Purdy soube correr com a bola em momentos necessários, fazendo com que o time avançasse em períodos que estávamos ali beirando devolver a bola. Além disso, faltas. Gente, quantas faltas idiotas. Tá certo que a juizada também não colabora, mas pode falar assim, mas não pode depender dos juízes. Sim, só que querendo ou não, se o juiz dá uma falta uma falta contra o seu time que ele não dá contra o outro, isso meio que desestimula. O time fica meio que, chateado com o negócio, parece que amolece tudo. E o time ele também fica a ver navios, porque às vezes falta 3 para 1, 3 para 2, e o juiz dá uma falta que tem que recuar, isso atrapalha o plano de jogo. Tá certo que muitas faltas foram marcadas corretamente dos dois lados, mas teve falta que ele marcou contra um time que não marcou contra o outro e vice-versa. Pelo menos
é o que os comentários de Rafael Martins ali no DAZN tava falando, né? Muitas faltas eles concordaram. Teve faltas que, por exemplo, o Rafael Martins concordou com a marcação, que o Paulo Antunes não concordou. Isso é visão de jogo diferente, de um para com o outro. Mas, porém, todavia, concordando ou não com as faltas marcadas, realmente não pode depender do juiz ser favorável ou não ao time. Tem que fazer as jogadas e tem que completar os drives, como aconteceu com o Isaac Guerendo, que tá certo, ele deu aquele slide porque provavelmente é ordem vinda de cima, né? E ele é novato, então é melhor obedecer do que ficar na reserva por muito mais tempo, ou até mesmo ser trocado ou dispensado em algum momento. Então ele faz o que mandam. Mas eu teria corrido, feito o touchdown e iria para 37 pontos e ficar 37-24. Se depois desse tempo de Dak Prescott e companhia limitada fazer alguma coisa, não ia ser suficiente para acabar com o jogo do 49ers, talvez não, né? O 49ers gosta de entregar muita coisa, mas estamos aí 4-4, 4 vitórias, 4 derrotas, 3 vitórias em casa, 2 derrotas, enquanto o Dallas Cowboys, que vinha invicto fora de casa, está 3-1 agora, e com 3 vitórias e 4 derrotas, amargando ali a terceira colocação da NFC Leste. No caso do 49ers, que estava em último na sua divisão, agora pula para segundo lugar, porque ele tem uma vitória no divisional, uma vitória divisional contra nenhuma vitória do time do Seattle Seahawks, tá certo? Só tem um jogo divisional. O 49ers já tem 3, perdeu 2, enquanto o Los Angeles Rams ainda tem menos vitórias do que derrotas, enquanto os outros 3, Arizona Cardinals, 49ers e Seattle Seahawks, estão 4-4 no critério de desempate por vitórias dentro da divisão. Quem se favorece aí é o Arizona Cardinals. Algumas pessoas devem estar felizes pra caramba, como o Ivistank ali do Toque Passa. Ele deve estar rindo à toa, porque eu acho que nem ele, nos seus melhores sonhos, teria imaginado o Arizona Cardinals liderando a divisão oeste da NFC. E o 49ers, que está aí capengando, pelo menos está se mantendo na briga pela divisão e por playoffs. Diga aí, torcedor do 49ers, torcedor do Dallas Cowboys, torcedor do Arizona Cardinals, o que você achou desse final de semana? O que você achou do seu time com derrota ou vitória? Diga aqui nos comentários o que você pensa a respeito do ano do seu time até agora. O meu está mediano, tá? Para o meu time, está mediano para até um pouco fraco, por aquilo que se esperava dessa franquia, dessa equipe. Então eu quero saber a sua opinião sobre o seu time. Deixa aqui nos comentários, também deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado muito. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!